E mesmo sendo sábado, um dia em que, segundo a lei judaica, não se deveria curar, não se deveria ter uma atitude qualquer, seria um dia de prestar culto de fato ao Senhor, Jesus pergunta, será que hoje, mesmo tendo todo esse rigor da lei, eu tenho que deixar alguém morrer? Eu não posso mudar a vida de uma pessoa, fazer com que ela supere e reveja a sua história, reconheça um pouco os seus limites, no caso da mão seca do homem, para que ele possa louvar e agradecer a Deus por tudo aquilo que Deus fez na sua vida? Será que esse motivo de superação não é o suficiente para que eu cure esta pessoa? E assim Jesus fez, dizendo assim, olha, a compaixão, ela tem que ser maior do que as nossas primeiras preocupações. A minha compaixão e a minha misericórdia tem que ser maior do que o problema do meu irmão. E você sabe que às vezes acontece muito isso. Às vezes as pessoas nos procuram, e veja só, com alguns problemas e com algumas dificuldades. Eu não sei se você já pensou nisso. Pense bem. Se alguém procura você com um problema muito grande, e até mesmo esse problema é um problema que você tem dificuldade de compreender e de aceitar, não julgue a pessoa pelo problema que ela te apresenta. Não julgue. Sabe por quê? Em alguns momentos da nossa vida, a gente vai precisar daquele ombro, algum dia da nossa vida. E a gente não vai querer ser julgado por aquilo que a gente fez, porque todos nós podemos ser julgados pelas pessoas. E quando Jesus apresenta essa questão do discernimento, da compaixão e do amor, Ele quer que a gente pense de fato nisso. Se Jesus fosse olhar, o olhar e o julgamento daquelas outras pessoas, Ele não teria dado vida àquele homem. Ele não teria feito com que esse homem passasse de um momento tão difícil e escuro da sua vida para um momento de liberdade e para um momento de compaixão. E aí a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente se perde nisso e começa a tratar as pessoas antes com os nossos julgamentos do que com a nossa compaixão e com o nosso amor. E quando isso acontece, a gente perde a dimensão do amor de Deus por nós. Como é que eu posso cobrar de Deus que Ele me ame profundamente se eu sou uma pessoa exclusivista, se eu sou uma pessoa que julga, se eu sou uma pessoa que não reconhece, pelo menos a partir daquilo que a pessoa traz para mim, a misericórdia em relação àquilo que a pessoa me apresenta ou precisa? Como é que eu posso exigir que Deus seja um Deus que me ama profundamente, me dê tudo aquilo que eu preciso, se eu sou a primeira pessoa a negar pelo menos uma mão estendida àquela pessoa que precisa de mim? Volto a dizer aquilo que eu disse, se Jesus fosse olhar as pessoas, Ele jamais curaria alguém, porque sempre teria alguém que de alguma maneira ou de outra iria dizer a Ele que Ele não estava no caminho correto e que Ele deveria repensar as suas atitudes. Por isso hoje, vamos pensar um pouco nisso. O Evangelho de hoje apresenta esse homem da mão seca, que é uma limitação. E eu queria que você me acompanhasse nessa reflexão que eu vou fazer. A limitação daquele homem era a mão seca por algum tipo de doença, como nós temos hoje. Agora vamos fazer uma simbologia de tudo isso e trazer essa reflexão para a nossa vida. Esta era a limitação daquele homem e eu queria perguntar a você, qual é a sua limitação? Já pensou nisso? Não física. Qual é a sua limitação enquanto vida? O que é que você gostaria que Jesus, por exemplo, te restaurasse? Eu tenho, para mim, quais são as minhas limitações, como padre e como pessoa. E é uma luta diária, vencer todas elas. Eu gostaria de perguntar para você quais são as suas limitações. Você tem alguma uma limitação em especial que hoje, se você pudesse, como esse homem do Evangelho fez, chegaria até Jesus e dissesse a Jesus assim, olha, eu tenho essa limitação e eu queria que o Senhor me curasse dela. O homem da mão seca foi lá e apresentou a Jesus, e Jesus foi e curou. E qual é a sua limitação? Quando você fala de família, quando nós falamos de família, a campanha da Associação de Jesus nesse mês é tão bonita, porque ela coloca a família como um projeto de Deus. Qual é a limitação da sua família que você acha que precisaria ser curado dela? Você enquanto marido, você enquanto esposa, você como filho, qual é a sua limitação? Qual é a limitação que te impede de julgar a outra pessoa? É difícil, não é? É complicado isso. Às vezes nós temos uma facilidade tão grande, mas tão grande, em junto com outros irmãos, chegar e dizer, olha, aquela pessoa ali, ela tem esse erro, ela tem esse problema, ela tem aquilo ali que a diferencia de mim porque
ela é menor do que eu nesse sentido. Eu não faço aquilo ali. É tão estranho, não é? Como é que você tem coragem, por exemplo, de julgar alguém se você também tem um monte de pecado? Como é que eu, como padre, posso julgar uma comunidade, julgar a atitude de uma comunidade, se eu também tenho as minhas limitações e as minhas podridões que estão lá dentro? Será que você já pensou sobre isso? Você sabe que quando a gente supera uma limitação, a gente ganha diante de Deus uma graça muito grande, que é de manter aquele propósito de superação que eu fiz? Você sabia que a graça de Deus está justamente vinculada a tudo isso? Então, por isso, pense bastante sobre essa questão. Não deixe que essas limitações que nós temos sejam maiores do que a graça de Deus, que a gente almeja tanto. Mas, pelo amor de Deus, entenda que a sua limitação, ela não vai ser nunca empecilho para que Deus age na sua vida. Os seus maiores erros, por maiores que eles sejam, eles não vão impedir que a graça de Deus atue em você. Deus quer atuar na sua vida, na minha também. Mas, ao mesmo tempo, lembre-se que esta limitação tão grande que você tem, ou menor, ela também tem que te fazer, como Deus te vê diferente, ela tem que fazer com que você veja o seu irmão também de maneira diferente. Seja mais condescendente com as pessoas. No início dessa quarta-feira, como é que é no seu trabalho? Você já julgou as pessoas, já disse isso, aquilo, daquela e daquela outra pessoa? Você já se sentiu superior às pessoas que estão do seu lado? Você pelo menos cumprimentou, deu um bom dia mesmo que não não goste tanto daquela pessoa, por algum motivo especial, não sei. Como é que você vê tudo isso? Então pense bastante sobre isso. A graça de Deus pode acontecer na sua vida, principalmente quando você percebe que a sua limitação não é empecilho para a graça de Deus, mas ao mesmo tempo ela vai te ajudar a perceber que você é igual a outra pessoa. A diferença quem faz somos nós. Deus não faz diferença de ninguém. Deus nos trata igualmente, mas eu me faço diferente do outro. É uma questão muito boba. Na verdade, é importante a gente perceber, se Deus quer agir em nós, é sinal de que eu devo deixar esse Deus agir. Eu não posso perder de maneira alguma essa graça de Deus sob nenhuma circunstância. Nenhuma circunstância. Porém, eu sou um ser humano e a minha limitação tem que perceber que eu sou igual ao outro. Tá bom? Então, tente ficar com essa reflexão nesse início dessa quarta-feira, para que o seu dia seja um dia melhor, para que o meu dia como padre também seja um dia melhor, tá bom? Muito bem, a gente vai para um brevíssimo intervalo, daqui a pouco a gente já volta. Eu gostaria só de lembrar da sua participação, viu? Nós temos vários pedidos ali, quero continuar atendendo as suas ligações, os seus e-mails e também pelo Facebook. Ligue para cá, os contatos estão aí no seu vídeo, vou ficar muito feliz com isso. Breve intervalo, daqui a pouco a gente já volta. É um instantezinho só, até daqui a pouco.